A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com todos vocês? Hoje eu vou estar dando sequência com esse vídeo falando sobre as primícias. Estamos dando um estudo aqui sobre as 7 festas judaicas e hoje estamos aí falando sobre as primícias, né? Já comentamos sobre a Páscoa, já comentei sobre os asmos e agora vamos falar em poucas palavras aí para o vídeo não ficar muito longo, falando sobre as primícias. Então estamos dividindo esse assunto aí sobre as 7 festas em vários vídeos. Eu estou deixando na descrição do vídeo como parte 1, parte 2, parte 3. Então essa é a parte 3 do vídeo, né, falando sobre as primícias. Se você não viu a parte 1 nem a parte 2, você pode procurar no canal que você vai se deparar com os outros vídeos também, tá? Você pode ativar o sino para receber notificações, se inscreva no canal, compartilha, deixa o seu like aí para também ajudar no crescimento do canal, tá? Esse canal tem um objetivo também de trazer ensino sobre as escrituras sagradas, sobre a palavra de Deus, tá? A Bíblia fala que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, né? Quem é de Deus tem prazer na palavra de Deus, tá? Então temos o objetivo de trazer conhecimento da palavra. A Bíblia fala que reis por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Pela falta de conhecimento das escrituras, vemos quantas coisas erradas, né? Por falta de conhecimento. Então, o erro é realmente a falta da atenção para as escrituras sagradas, né? E isso tem trazido prejuízo não somente para você, quanto até mesmo para a própria sociedade em que vivemos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a festa das primícias. A festa das primícias aqui é a terceira festa, né? Ela está linkada com a Páscoa e os asmos, porque antes mesmo de acabar uma festa já se iniciava a outra, né? Então podemos citar aqui que estão juntas, né? Antes de terminar uma festa já começava a outra, começava no meio da festa começava a festa seguinte, e nem tinha terminado, no caso dessas três primeiras festas, né? A Páscoa, os asmos e as primícias, tá bom? As primícias podemos ver em Levítico, capítulo número 9, capítulo 23, verso 9, né? Levítico, capítulo 23, versículo de número 9. Ele está dizendo até o versículo de número 11. E falou ao Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito. Ao seguinte dia do sábado moverá o sacerdote. Em outra tradução fala, ele trará o molho para que seja aceito no dia imediato ao sábado, né? Então, o dia imediato ao sábado, ou seja, o dia posterior ao sábado, ou imediato ao sábado, né? Que se refere ao dia seguinte após o sábado. Então, olhando para o nosso sábado hoje, podemos afirmar que seria no domingo, né? O dia posterior ao sábado. Então, olhando nesse sentido, Jesus ele ressuscitou no domingo, né? Domingo de manhã, ao terceiro dia. Podemos ver que a festa das primícias, ela tipifica a ressurreição, né? Aqui está dizendo que nas primícias não era para levar somente um fruto, mas era para levar um molho, né? Levava um molho de frutos, não era para levar um fruto só. Por quê? Porque na festa Deus pede que levasse um molho, não somente um fruto. E nós vemos aqui o cumprimento, né? Porque a festa das primícias, ela tipifica a ressurreição. Vemos aqui no livro de Mateus, capítulo de número 27 do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, e o versículo de número 50 em diante está dizendo: E Jesus, clamando em outra vez, com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo rasgou-se em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Verso 53 do capítulo 27.
E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele quem? De Cristo, né? Saindo do sepulcro depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade e apareceram a muitos. Então, quando Cristo morre, que ele entrega o seu espírito ao Pai, né? Que ele mesmo tinha dito que ele haveria de dar a vida e tomá-la, né? Então ele entrega a vida, entrega o espírito ao Pai. E quando ele faz isso, há trevas na terra, né? A Bíblia fala que houve então aí abriram seus sepulcros, né? Ou seja, fenderam-se as pedras, né? E abriram seus sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram em Cristo foram ressuscitados depois da ressurreição dele. Verso 53. Saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos. Então, Cristo ele se tornou as primícias, ele ressuscita, né, nas primícias. Podemos ver que foi no dia posterior, né, no dia posterior ao sábado, no domingo, no caso, ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele não ressuscita sozinho, ressuscita muitos corpos do que dormiam em Cristo ressuscitaram. Por quê? Porque nas primícias não era somente um fruto, as primícias eram os molhos, era um molho de frutos que era apresentado, né, com fruto só, não era pedido um fruto só, mas sim um molho. Então Cristo ele estava cumprindo as escrituras. Quando ele ressuscita, então muitos corpos dos que dormiram em Cristo ressuscitaram juntamente com ele. Então observamos que a primícia ela está interligada na ressurreição. Falar de primícias é falar de ressurreição, né? Quando se referimos às primícias, estamos falando de ressurreição. Isso tem um sentido tremendamente espiritual, né? Podemos trazer, por exemplo, a palavra dízimo e primícias, elas são a mesma palavra, né? Então, poderíamos até afirmar que dízimo está linkado com ressurreição. Isso é assunto para um outro vídeo, mas dízimo e ressurreição também está linkado, porque a palavra dízimo é a mesma palavra primícias, né? Mas não vou entrar nessa questão, porque o assunto aqui é sobre as 7 festas, não é sobre dízimo, tá bom? Mas essas primícias tipificam a ressurreição. Vemos também na epístola do apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios capítulo de número 15, Paulo dá um exemplo sobre a ressurreição, né, falando de Cristo. No capítulo 15, versículo de 1 no 20, ele fala: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Falando sobre a ressurreição, Cristo ressuscitou dos mortos e ele foi feito as primícias do que dorme. Verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? Verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, vemos a ressurreição aqui, falando da ressurreição do justo, né? A ressurreição aqui do justo, Cristo, as primícias, essas primícias, Cristo sendo as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar, né? E esse que ressuscita com ele, conforme lá em Mateus capítulo 27, né? Porque não era somente um fruto, esse era salvos, pessoas que temiam a Deus, que estavam aguardando a ressurreição, né? Ressuscitaram juntamente com ele. Então, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, na sua vinda tem mais uma ressurreição. Os que são de Cristo na sua vinda haverá de ressuscitar. Aqui não está dizendo, está se referindo aqui à ressurreição dos salvos, né? Os que são de Cristo na sua vinda. Então, falando sobre ressurreição, né? Vemos que a ressurreição aqui ela apresenta os 3 aspectos: Cristo, as primícias, e os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando vai ser a vinda de Cristo, né? Quando observamos a ressurreição, ou seja, a Bíblia fala que não precederemos aos que dormem, não seremos arrebatados na frente da ressurreição. Primeiro, eles serão ressuscitados, conforme lá em Tessalonicenses capítulo 4, né? Verso 13 em diante. Nós não precederemos os que dormem, ou seja, a ressurreição haverá de acontecer para que aconteça o arrebatamento da igreja em corpo glorificado. Então, Cristo as primícias se cumpriu, falta os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda,
os que são de Cristo hão de ressuscitar. Então, quem na sua vinda ressuscitarão primeiro, depois os que estiveram vivos serão arrebatados. Aqui apresenta mais uma ressurreição de santos, de salvos, tá? Estou me referindo à ressurreição dos salvos. Essa é algo que nos traz aí, não é um assunto que eu não vou me deter muito nessa questão, mas isso vai nos trazer um crescimento também em relação à ressurreição. Mas as primícias tipificam a ressurreição. Então, como eu disse que isso tem uma tipologia e tem um sentido espiritual, conforme Cristo ele ressuscitou, tornou-se as primícias do que dormem. Então a igreja morreu com ele, porque a igreja fazia parte do corpo, né? No corpo, aí ele tomou o corpo da igreja, que é o corpo de pecado, né? Levou sobre si. Então a igreja morre com ele, o cabeça morre, o corpo também morre. Quando ele ressuscita, o corpo também ressuscita, né? Uma nova criatura. Agora o fermento foi levado na sua morte, né? Na ressurreição, nascemos agora, ressuscitamos em novidade de vida, nos ressuscitamos como ser espiritual. Agora nós, como seres espirituais, o pecado não mais tem domínio, o fermento não mais faz parte das nossas vidas. O Espírito de Deus, ele vem habitar em nossas vidas, né? Então, o fermento não mais faz parte das nossas vidas. Aí podemos ver isso aí em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3, falando sobre a ressurreição já dos salvos, né? Essa ressurreição que já é nós aqui ressuscitando com Cristo, porque a igreja faz parte do corpo de Cristo. Quando Cristo ressuscita, nós também ressuscitamos com ele. Ressurreição no sentido de espiritual, né? No sentido espiritual. Então nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Nós, como ressuscitado com ele, devemos então ter alguns preceitos de uma nova criatura, conforme Colossenses 3, verso 1 ao 3 diz: portanto, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque você já está mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Então você, como uma nova criatura, você está pensando nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Então as coisas terrenas, o pecado e todo esse pacote aí não te traz a credibilidade, porque o seu foco é as coisas de Deus e as coisas espirituais. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque você já morreu com Cristo. Você morreu na Páscoa, você morreu com Cristo e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então esse novo nascimento, se você ressuscitou com Cristo, você busca as coisas que são de cima. Então você não vive no pecado, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida de te dominar e de ser seu governo, seu líder, né? Mas agora o seu líder é Cristo. Você está em Cristo, você ressuscitou com Cristo, né? Podemos ver isso aqui também. Gálatas, capítulo de número 2, verso 20, falando já sobre o novo nascimento, né? Ele fala já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo está dizendo, não vivo, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo por fé no Filho de Deus, que tanto me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, estou crucificado com Cristo. Então, Paulo, quando Cristo morremos, fomos crucificados com ele. Então, quando fomos crucificados, agora, nesse novo nascimento, nascemos que quem nos domina é Cristo. É Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu vivo por fé no Filho de Deus. Então, a minha fé é o que faz vencer o mundo. A minha fé em Cristo é o que faz rejeitar o pecado, rejeitar todo o fermento, não deixar que o fermento entre, né? E servir a Deus em novidade de vida, tá bom? Esse é o sentido das primícias. Então nós ressuscitamos nas primícias, porque estamos em Cristo, como uma nova criatura. Então esse corpo que foi morto na Páscoa, o fermento foi tirado, né? Que é o pecado, foi levado e nasceu agora em Cristo, está apto a receber o Espírito Santo, porque já está em Cristo, nascendo em Cristo como uma nova criatura.
é necessário que o Espírito de Deus habite nas nossas vidas, né? Então, como nova criatura, veio o Pentecoste. O Pentecoste ele veio para habitar em nós e nos fazer um novo ser, uma nova criatura, né? Então, esse Pentecoste prefigurando o Espírito de Deus, já no nascido de novo, né, que passa a habitar, ele passa a produzir. Então, o Espírito Santo passa a produzir os frutos do Espírito, né? Esses frutos do Espírito, ele predomina nas nossas vidas. Ele traz aí um sentido de um novo ser e produzindo a obra de Deus, né? Isso é interessante a gente observar, tá bom? Então vamos para a parte número 4 do vídeo, né? Falando sobre o Pentecoste, o sentido do Pentecoste. E também estaremos dando sequência também aos demais assuntos, sobre as demais festas nos vídeos que se seguem, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Deixe o seu like, você compartilha o vídeo e acompanhe o canal que vai ser de bênção para a sua vida. Deus abençoe meus irmãos, fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, parte 3, falando sobre o Pentecoste. Deus te abençoe, você e toda a sua casa.